Bom, deixa eu apresentar um pouquinho sobre o que a Solids faz. A Solids é uma empresa que fornece tecnologia para a gestão de pessoas. Nós temos uma plataforma completa de RH, então a ideia... E aí a minha história é mais divertida, porque não só eu tenho que viver RH, como eu vendo RH, eu preciso viver RH na minha empresa, né? Então, para mim, é triplicada a responsabilidade de fazer uma boa gestão de pessoas. Mas a gente tem uma plataforma completa, onde as pessoas fazem recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, pesquisa de clima e, sobretudo, a gestão comportamental, porque a gente acredita que, no final do dia, a gente contrata pelo currículo, mas a gente demite pelo comportamento. E é exatamente essa dor que a gente resolve, de colocar a pessoa certa no lugar certo. E a gente entrega inteligência de gestão, inteligência de dados, para que as pessoas tomem a melhor decisão sobre gestão de pessoas. Bom, então, como eu já falei, a minha trajetória é muito focada em tecnologia para gestão de pessoas. Eu acompanho, a gente tem, através de um portal nosso, o RH Portal, mais de 400 mil profissionais de RH que a gente acompanha diariamente. Então, a gente escuta muito sobre as dores da contratação, as dores de crescimento, mas a ideia aqui é contar um pouquinho sobre a nossa dor, sobre como que foi o nosso processo de crescimento. E aí, uma das coisas que a gente pensa é exatamente a diferença, a interseção entre como as pessoas crescem e como algumas empresas têm crescido. É o famoso gap entre o linear e o exponencial, né? E quando a gente pensa que as pessoas têm uma curva de aprendizado, quando a gente pensa que as pessoas têm um tempo para elas ramparem, para elas entenderem, para elas absorverem a cultura da empresa, para elas absorverem o que elas precisam realmente fazer e como elas podem se apropriar do seu trabalho, fazer o seu trabalho de uma maneira bacana e com consistência, a curva das pessoas tende a ser linear. E quando você encontra empresas que têm crescido de forma exponencial, o grande problema, a grande dor é o crescimento linear versus o crescimento exponencial. E aí o problema está nesse roxo aí. A empresa cresce rápido demais e nem sempre as pessoas vão dar conta de acompanhar esse crescimento. E aí você tem que pensar numa gestão de pessoas sabendo dessa distância e desse problema. Principalmente quando você, no momento que você está escalando, no momento que você está fundando a sua startup, você convida pessoas para entrar no seu quadro societário. E aí é uma coisa que acontece muito. No início, natural, a gente não tem grana. O que a gente faz? O que a gente faz com o estagiário? O que a gente faz com o programador? O que a gente faz com o cara? Convida ele para quê? Para participar. Só que o que a gente não pensa é que esse cara, que é maravilhoso e super adequado, se tudo der certo, ele vai ser completamente insuficiente nos próximos 2 anos. Mas você está preso com o cara lá no contrato. Muitas vezes é o que tem que ser feito? Não tem saída. Se você não coloca a pessoa no quadro, você não tem produto, a empresa não vira. Mas uma das coisas que a gente tem que pensar lá no comecinho, quem aqui está com startup há menos de 1 ano? 1 ano? 2 anos? Tá. Uma das coisas que a gente tem que pensar lá no início, e aí antes de pensar em time, vamos pensar que o primeiro time são os sócios. Cuidado com quem você coloca para trabalhar com você. Porque pode ter um desalinhamento. Aquele cara que é super necessário para você agora, se tudo der certo, ele não vai ser necessário daqui 2 anos. E essa é uma coisa muito dolorosa. Porque no final do dia, os caras que estavam com você no início, os caras que estavam com você ralando na boa intenção, parte do seu trabalho vai ter que ser substituí-los por alguém mais apropriado para a próxima fase de crescimento da empresa.
E isso é uma das coisas mais difíceis que tem de se fazer. Porque nem todo mundo vai dar conta. Na nossa trajetória, eu tenho as duas situações. Eu tenho as pessoas que conseguiram ir escalando, e aí a gente começou um crescimento exponencial, né? Não vou contar a história toda da Solids, mas o resumo é o seguinte. Em 2015, a gente montou uma estratégia de crescimento onde nós sairíamos de um modelo de crescimento de 20%, 30% ao ano para 200% ao ano em 2016, 200% em 2017 e 100% nos 3 anos seguintes. Então, a gente está no famoso triple, double, double, double. E a gente tem conseguido fazer. Esse é o nosso 4º ano. Mas o fato é, algumas pessoas deram conta de crescer exponencialmente, outras não. E tudo bem. Mas aí o nosso papel como gestor às vezes entender que nem todo mundo que estava com a gente desde o início vai ficar até o final. Outra coisa que a gente precisa entender também é que isso dói. Dói. Crescer de forma exponencial dói. É muito bonito no gráfico, todo mundo acha bacana, mas isso no dia a dia, isso gera alguns problemas de gestão de pessoas que podem tornar o processo extremamente dolorido. É uma pressão muito grande que a maioria das pessoas não estão prontas para suportar esse tipo de pressão. E aí começam os problemas de cultura, começam os problemas de comunicação, começa o desalinhamento. Então, crescer de forma exponencial tem dores muito específicas. E é sobre essa dor que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. Quem aqui está numa pegada de crescimento exponencial? Deixa eu só conhecer. Legal, aí vocês me ajudam e vão falando também. Primeiro aprendizado. A gente saiu de uma máquina pequenininha. Nós tínhamos 4 vendedores para uma máquina com quase 70 vendedores. O time tem dobrado nos últimos 3 anos. E isso significa que, às vezes, a gente contratou muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. E aí, o aprendizado que eu levei comigo é o seguinte: se você contrata devagar demais, você tem mais qualidade. Mas pode ser que, no momento, sua máquina ela não entregue aquilo que você propôs. Se você contrata rápido demais, você consegue escalar. Mas aí você vai ter problema de produtividade e a questão cultural. Eu vivi isso 2 vezes já. Teve uma época que eu falei, não, vamos escalar, vamos escalar. E aí eu colocava 10 vendedores novos por mês. Fui crescendo a máquina, fui crescendo a máquina. Como a gente, do ponto de vista comportamental, a gente conseguia escalar, a gente conseguia acertar na contratação. Só que tinha uma coisa, essas pessoas, elas não pensavam como a gente, nem sempre elas tinham o mesmo fit do que a gente. E era muito difícil sentar, conseguir fazer com que essas pessoas, em pouco tempo, tivessem o mesmo cheiro que a gente, pensasse igual a gente tivesse. A questão cultural é um ponto importante nesse momento de crescimento. Porque se você coloca muita gente para dentro e não se preocupa, você perde com a cultura. Outro ponto é a questão do onboarding. Se você quer colocar 20, 30, 40 pessoas, 50 pessoas por mês, lindo. Mas você tem que ter uma estrutura muito bem montada para que essas pessoas rampem o mais rápido possível. Porque senão o seu indicador de faturamento por cabeça vai lá embaixo. E você vai ter uma máquina grande, inchada e improdutiva. Então, não adianta colocar muita gente para dentro sem ter a máquina necessária de treinamento. Ela precisa acompanhar. A máquina de desenvolvimento de gente tem que acompanhar a máquina de recrutamento. Porque senão não adianta você ter uma máquina muito acelerada e negligenciar as outras. Eu vejo, muitas vezes, a gente se preocupa em montar uma máquina de recrutamento e seleção. Bacana. Mas se você não monta, paralelo, uma máquina de treinamento e desenvolvimento, sua produtividade vai lá embaixo.
Então, as duas máquinas são igualmente importantes. É colocar para dentro e treinar, junto. E se você... Aí chegou um momento que você pensa assim, não, mas espera aí, está rápido demais, eu não estou conseguindo imprimir a qualidade, eu não estou conseguindo treinar. Eu não estou conseguindo fazer com que essas pessoas tenham qualidade. Meu indicador de produtividade está muito baixo. Aí teve uma época que eu tirei o pé da contratação. Não, para a gente imprimir qualidade. O que aconteceu? Na hora que eu fui fazer a conta entre a meta que eu precisava entregar e o número de gente, eu não tinha gente. Então, se você quer ter crescimento exponencial, a velocidade ela tem que ser exponencial. Só que você tem que criar máquinas que sustentem esse ritmo. Isso é muito importante. Outra coisa. Cada momento da máquina de performance exige skills diferentes. Lá em 2016, quando eu montei a minha máquina de embalde, eu tinha até então um marketing completamente sem indicadores, não tinha processo. As pessoas que montaram o time junto comigo, elas tinham que ter skills muito focadas em processo. Estou aprendendo a fazer embalde, conteúdo, processo. À medida que a minha máquina foi amadurecendo, mudou completamente. Eu comecei a sentir falta de criatividade, de gente que pensava mais em criação, branding. São lados diferentes do cérebro, são skills diferentes. Mesma coisa a máquina comercial. Quando a gente montou a nossa máquina de inside sales, no início, era processo. Porque eu saí de um cenário onde eu tinha um vendedor que fazia toda a venda para ter um SDR, um closer e entregar para a máquina de CS. Processo. Nesse momento, eu precisava de um time com pessoas que tinham essa habilidade, essa skill de seguir regras. Eu, inclusive, não é uma habilidade que eu tenho. Eu sou péssima para seguir regra, para seguir processo. Eu sou boa de estragar, de quebrar processo. O que eu fiz nesse momento? Eu tirei o pé e coloquei o meu sócio na frente, porque ele é o cara bom do processo. E aí, quem é que é empreendedor? Levanta a mão. Muito cuidado, gente, porque eu acho que tão importante quanto saber que horas que a gente atua, é saber que horas que a gente não atua também. E, às vezes, o perfil da gente pode matar o início de uma coisa muito importante na empresa. Nesse momento, quando eu estava criando a minha máquina de embalde marketing, inside sales, o grande mérito que eu tenho foi de não ter atuado na frente, foi de ter saído de cena. Porque eu não sou uma pessoa processual. Eu gosto de criar, eu gosto de inventar, eu gosto de mudar. Não eram essas habilidades que eram importantes nesse momento. Então, tão importante quanto a gente atuar, é a gente saber também a hora que a gente não deve atuar. E, óbvio, delegar alguém que tem essa skill. Hoje eu percebo claramente a mesma coisa acontecendo na minha máquina comercial. Quando você tem os novatos, quando você tem muito novato, um gestor com skill de processo ele é muito importante. Mas aí o que acontece? À medida que a sua máquina de vendas vai amadurecendo, você vai precisando de outras habilidades. E aí aquele gestor seu que era tão bacana no início, quando você tinha 10, 15 pessoas, não vai ser o gestor bacana para gerir 50 vendedores maduros. Por quê? Porque nem sempre o gestor que é bom de implantar processo, ele é bom de gerir talentos mais maduros. Isso para a gente foi um aprendizado muito claro. O cara que era bom para rampar novato, não era a mesma pessoa, ele era um desastre para gerir o time de alta performance. Porque ele queria pegar o cara que já era de alta performance, que já tinha uma liberdade, e queria que ele agisse como um novato. Então, muito cuidado na hora com a liderança de vocês. Quais são as habilidades de cada um e fazer o cruzamento do momento da empresa, do momento da sua máquina, com a habilidade que ele tem. E em alguns momentos você pode ser essa pessoa certa, mas em alguns momentos você pode ser essa pessoa errada. Então, muito cuidado também para você não estar matando uma máquina que é importante, que vai fazer toda a diferença. E aí a questão da cultura. Quando você dobra o time ano a ano,
Você precisa começar a criar processos e criar rituais que comuniquem para as pessoas quais as suas crenças, qual a sua identidade, o que você pensa sobre determinado assunto. É cultura. Quem aqui tem um manual de cultura já na empresa? Quem não tem? E o resto? Ou tem ou não tem, gente, é binário. Quem aqui tem? Levanta a mão. Quem não tem? Ah, tá bom. Quem está com sono? Vamos lá, boa. Olha só, dos que tem, quem é que usa isso no dia a dia? Tem o manual de cultura como organismo vivo? Quem é que tem, mas o organismo não está tão vivo assim? Gente, a cultura, ela nada mais é do que uma grande referência. É o melhor feedback, é o melhor orientador que você pode dar para o seu time. E quando me perguntam qual que é a definição de cultura, para mim cultura é como que você passa a cultura. Para mim é fácil. Eu manifesto a minha cultura através das minhas demissões e das minhas promoções. A cultura fica muito clara através de quem eu promovo e quem eu demito. Então, quando o time cresce rápido e você tem uma máquina que está crescendo, que está tracionando muito rápido, é muito importante deixar claro para o seu time o que é aceitável e o que não é. Lá na Solids, a gente viveu uma coisa muito engraçada, porque, no início, a maioria dos meus líderes, eu que formei. Então, eu tenho líder que foi meu estagiário. Aí é mais fácil, porque, do ponto de vista de cultura, eles estão comigo há muito tempo, já tem meu cheiro, já fala igual, tem gente que fala que até parece filho. Porque teve tempo. Mas a gente chegou no momento que a gente começou a trazer gente do mercado. E aí começa a dor, porque era natural para mim. Eu nunca precisei colocar no papel a cultura. Estava todo mundo tão próximo, estava todo mundo tão perto. Mas vieram as pessoas do mercado. E aí começaram a existir alguns desalinhamentos. E o que, de repente, eu vi no meu time, eu tinha a Solids, a cultura da Solids, e, num determinado momento, eu tive problema com uma máquina de marketing, que eu vi uma outra cultura, completamente diferente da minha, e eu vi um time sendo gerido por valores que não eram os meus valores. De quem que é o erro? Do gestor? O erro foi meu. Porque eu não percebi que as pessoas que chegam de fora, não é óbvio para elas o que é óbvio para mim. E aí a gente montou, então, uma escola de liderança, um treinamento, onde uma vez por mês eu faço um encontro, não só com quem é gestor, então eu criei o que a gente chama de pipeline de liderança. Eu criei 3 níveis de liderança. O primeiro nível é quem não é líder ainda, mas tem potencial, porque isso é muito bacana para dar perspectiva para quem já está há um tempo. E essas pessoas, elas são guardiões da cultura, elas têm essa função. Elas não são supervisores, elas não são gerentes, mas eles são guardiões da cultura. Então, se eles estão vendo alguma coisa ali na operação que não está legal, eles me acionam. Porque, embora eles não tenham um cargo formal de liderança, eles já se sentem parte. Então, a primeira etapa na Solids para se tornar um líder é ser um guardião da cultura. E aí, todos os meses, a gente senta, a gente conversa sobre a cultura, a gente pensa em planos de ação para deixar essa cultura cada vez mais forte. O segundo nível é o gestor de time. E aí é o líder, é o supervisor, que ele tem um time para cuidar. E aí eu converso com eles sobre as dores, o que eles têm que fazer, e coisas práticas mesmo, o que é aceitável, o que não é aceitável, que horas que demite, que horas que promove. E o outro nível que a gente criou é o líder do líder. Porque a dor também é o head que tem ali o seu supervisor, que tem um gerente debaixo dele. Ou seja, é outra complexidade de liderança. E aí a minha conversa com eles ela é mais estratégica. A gente já fala um pouco de negócio / gente. Na camada do meio é só gente, cultura. Isso foi muito importante porque em pouco tempo eu percebi que as pessoas começaram a falar a mesma linguagem. E isso ajuda na comunicação, no propósito, fortalece muito o time. Então,
gastem o tempo de vocês investindo em cultura, informando. O que é óbvio para a gente não é óbvio para o outro. Então, se você está crescendo exponencialmente, gaste tempo dividindo qual a cultura, qual os sonhos. Por que você vai promover alguém? Por que você vai demitir alguém? O que é aceitável, o que não é aceitável. Isso é fundamental para o crescimento. E aí, eu queria mostrar para vocês um case. Primeiro que eu gosto de mostrar a foto do povo. Gente, o povo é lindo demais. Ô, povo bonito. Mas eu queria contar o case de como que a gente fez em termos de contratação e como que a gente construiu a máquina de vendas. Primeira coisa, a gente começou a mapear os sócios. Cadê eu? Sou eu e o Alessandro, meu sócio. Como vocês podem perceber, nós somos muito complementares. Então, no momento que a gente foi montar a nossa máquina de marketing, de vendas, fundamental foi saber a força de cada um. Em vez de a gente dividir, você fica com financeiro e TI, eu marketing. Não, a gente foi pelas competências. Então, máquina comercial, fase 1, fase de criar processos, fase de realmente construir a engenharia da coisa, eu dei um passo para trás. Aí, amadureceu, criou, estabeleceu, entrou a fase 2, onde aí era cuidar de gente, era falar de discurso comercial, eram coisas ligadas mais a relacionamento. Alessandro dá um passo para trás e eu dou um passo para frente. Mesma coisa no marketing, mesma coisa no CS. Então, essa divisão dos sócios pelo perfil, pelo que cada um tem de bom, ajuda demais. Mas tem que ser uma divisão bem feita, porque são pessoas que pensam completamente diferente. Um funciona com um lado do cérebro, o outro funciona com o outro. Se você não tem a maturidade de entender que isso é uma força, que o complemento, que na soma das duas coisas você é mais completo, você tem muito conflito, você tem muito problema entre sócios. E essa é uma das maiores causas de mortalidade de empresa. É desavença com os sócios. Eu sou mentora em alguns programas de aceleração e é a dor número 1. E quando eu vou entender, vou conversar com a galera, gente, o problema é que um pensa de um jeito, outro do outro. E aí o mesmo fato tem uma interpretação completamente diferente. Então, a dica número 1 para você escalar a sua máquina de contratação é: a primeira contratação começa no contrato social. Quem são os sócios? O que eles foram chamados para fazer? E essa é a mais importante, porque essa é a que mais quebra a empresa. Então, passo número 1. Quem aqui tem sócio? Levanta a mão. Descubra qual é o perfil do seu sócio. Quais são as competências dele e quais são as suas. E descobre o cenário. Se você está num cenário de ser igual a ele ou de ser complementar. E aí, trace um plano de ação baseado nisso. No que cada um tem em termos de competência. Isso é fundamental. Bom, fizemos isso. Passo 2. Nós mapeamos qual era o perfil do time. Lembra que eu falei que eu comecei com uma máquina lá em 2016? Então, a primeira coisa que eu fiz foi mapear o perfil. Esse comunicador, executor, planejador e analista são os perfis comportamentais. Vou falar aqui rapidinho só para vocês entenderem a legenda. Comunicadores têm a oralidade muito bem desenvolvida. São os vendedores por excelência, são criativos, mas não são disciplinados, começam uma coisa e não terminam, mas são muito bons vendedores. Já riram, já sei que é comunicador aqui. Executores são pessoas muito focadas em desafios. Se eu falar assim, olha, o desafio é chegar lá naquela luz ali no final. Se eu sou executor, eu vou chegar, nem que eu tenha que atropelar ele, jogar isso aqui para o canto, eu vou fazer. É um perfil que gosta de velocidade, que gosta de desafio e que trabalha muito bem sob pressão. Os planejadores são pessoas mais estáveis, que gostam das coisas com início, meio e fim. É um perfil que não gosta de mudança repentina, então você precisa preparar para que eles sigam. É um perfil mais introvertido, mas muito bom de relacionamento. É um perfil que precisa de um ambiente saudável. Ele não gosta de ambiente tóxico. Ele sente muito quando o time não está com ele. E, por fim, mas não menos importante, são os analistas, que é o perfil mais detalhista, que gosta de seguir regras, é o perfil perfeccionista,
São pessoas que gostam de detalhe, de precisão, são extremamente exigentes e que têm a sociabilidade menos desenvolvida. Então, esse é o perfil. Quando eu montei minha máquina de venda, esse é um exemplo da minha máquina de venda. Observe que eu tinha muitos comunicadores, mas lembra que eu falei que comunicador não gostava de processo? E eu tinha que montar uma máquina. Então, o que eu fiz? Eu comecei a mudar o perfil de contratação e comecei a contratar pessoas. E lembra que eu falei que eu ia sair de 20% para 200% de crescimento? O que eu não contei para vocês é que eu mudei tudo para chegar lá. Eu ia sair do modelo de venda one shot para uma máquina SaaS, e ninguém no mercado, nenhum concorrente meu vendia SaaS. Eu estava no meio de uma crise econômica, eu ligava assim para o RH e falava, eu queria falar com fulano. Fulano foi demitido. E quem está no lugar dele? Ninguém. Eu falei, putz, no ano que eu decido crescer, o RH acaba. Eu achei que o RH fosse acabar em 2016. Não tinha ninguém. Mas foi nesse cenário... e o produto também. O meu produto era um mapeamento de perfil comportamental. E a gente decidiu em 2016 que a gente, além de entregar um mapeamento de perfil comportamental, a gente teria uma plataforma completa de RH. Detalhe, a plataforma não estava pronta, mas a meta estava desenhada. Então, eu tive que entregar sem ter o produto. Esse era o cenário. E, diante desse cenário de alto risco, de muita mudança e de muita incerteza, o que eu fiz? Eu aumentei o número de executores no time. Então, eu reduzi os comunicadores para aumentar minha capacidade de processo, aumentei os executores, que é para trabalhar sobre risco e sobre ambiente de certeza, e aumentei também os planejadores. Por quê? Porque eu mapeei o meu cliente. E aí eu descobri que o meu cliente ele tem um planejador muito alto. Então, para aumentar a empatia, para aumentar o rapport, para aumentar a conexão da minha máquina de venda com o cliente, eu aumentei esse perfil também. Então, foram coisas que foram planejadas e eu mudei completamente o perfil. Outra coisa que a gente fazia o tempo todo era mapear qual o padrão de alta performance e baixa performance. Então, eu mapeava os promovidos e mapeava os demitidos e fazia correlação entre o perfil entre eles. Isso foi fundamental para me ajudar a entender qual perfil funcionava mais rápido na minha máquina de vendas. E aí eu descobri algumas coisas também. Por exemplo, na minha máquina de vendas, e aí é importante falar com vocês, o que funciona na minha máquina pode não funcionar na sua. Tá? Acho que o aprendizado aqui é realmente você pensar, a ideia é conheça o seu time e use dados para tomar decisão. A partir do aprendizado desses mapeamentos, o que eu descobri no meu time? Que pessoas que têm um perfil analista, eles ficam 3 vezes menos tempo do que os outros perfis. Por outro lado, pessoas que tinham o segundo perfil como planejador, tinham 45% de chance a mais de performar. O que eu fiz, gente, foi um People Analytics muito estratégico, que foi focado no comportamento das pessoas. Porque essa é a causa número 1 de demissão, é o comportamental. Às vezes a gente preocupa muito em olhar currículo, se tem pós-graduação, se não tem. A gente também faz analytics disso. A gente gera um relatório onde a gente, para esse cargo, idade importa, a gente cruza alta performance e baixa performance. Idade importa, escolaridade importa, gênero importa, a gente faz um People Analytics com tudo. Mas a maior correlação que tem, o maior impacto é o comportamental, são as competências. Isso aí não tem a menor dúvida. Então, isso foi fundamental para a gente entender. Então, por exemplo, quando chega na minha máquina de vendas, uma pessoa que tem o perfil analista primeiro, eu não faço entrevista com essa pessoa. A não ser, aí eu vou explicar, que eu esteja no momento onde eu queira colocar um elemento diferente. Se eu tiver alguma outra estratégia de gestão, ok. Mas, como padrão, não é o perfil que eu vou colocar, porque eu sei que ela vai ficar 3 vezes menos tempo e eu sei que vai ter um desajuste de gestão muito grande. Perfis que saem, eles aumentam, eles têm um custo maior de gestão. Mônica, significa que você não tem analista no time? Não, eu tenho. E por que você tem, Mônica?
porque eu acho que ter a diversidade é importante. Eu não acho que a gente tem que colocar todo mundo igual. Isso também é ruim. Mas você tem que saber a dose. Então, vez ou outra, eu coloco o diferente no time para gerar o aprendizado, para gerar o pensamento diferente, para gerar realmente a diversidade. Mas eu sei que o custo de gestão vai ser maior, eu sei que ele tende a ficar 3 vezes menos tempo do que um outro perfil. Mas é um risco calculado, que vale a pena. Ok? Estão acompanhando, gente? Então, tá bom. Outra coisa que eu pego todos os meses também, eu pego por perfil. Quem bateu meta e quem não bateu. Essa é uma forma também de eu começar a validar e sempre conferir. Como a gente está num ambiente muito dinâmico, gente, às vezes o que é o perfil ideal em janeiro, em dezembro já não é o perfil ideal. O mercado muda, a máquina muda, o cliente muda, a própria empresa muda. Então, esse tem que ser um aprendizado constante. Outra coisa que a gente faz também, esse é um analytics que a gente faz com o nível de energia e o nível de exigência do meio. Então, eu faço uma correlação entre a pressão que eu estou colocando no time e a energia desse time. Por quê? Se eu estou num ambiente de muita pressão, ritmo constante, meta alta e muita pressão, e contrato muitas pessoas que não trabalham bem sob pressão, qual que é a tendência da energia das pessoas? Cair. E aí começa absenteísmo, começa resultado baixo, começa a ter muito conflito, o custo de gestão vai lá em cima. Então, uma das coisas que a gente faz a gente está sempre mensurando, a cada 6 meses a gente aplica no time todo e a gente vai monitorando. Qual que é o índice de exigência, é o que a gente chama de índice de exigência do meio, como as pessoas estão sentindo a pressão e como está a energia dessas pessoas. Porque tem gente que gosta e precisa trabalhar sob pressão muito alta. Tem gente que não. Então, a ideia é exatamente entender como é que está a composição dessa galera. E aí, a gente faz também no recrutamento, a gente começa, essa que eu já falei, a gente faz algumas correlações. Gênero. Às vezes, a correlação... Aconteceu uma coisa muito bacana, que aí é um aprendizado sobre o Analytics, ele promove a diversidade ou ele condena todo mundo a ser igual? Porque quando a gente fala de People Analytics, a gente fala, sobretudo, em descobrir o quê? Padrões. E aí, qual que é o erro número 1 que as pessoas cometem? As pessoas tendem a pegar o resultado e tornar aquilo uma verdade absoluta. Avaliar só uma variável. Isso é um erro muito grande. Então, quando a gente fala de análise de dados de pessoas, ponto número 1, nunca analise uma variável só. Analise sempre o conjunto. Ponto número 2, os dados te ajudam a tomar a decisão, mas você tem que ter uma leitura correta desses dados. Nesse caso aqui, olha só, é alta performance e baixa performance. E aí apareceu uma correlação muito grande num cargo de closer entre o gênero masculino e performance. Eu podia tomar 2 decisões. Ah, não, homem vende mais, vou contratar só homem. Mas eu falei, não, peraí, tem algum problema aí. E aí eu voltei lá no meu recrutamento e eu descobri que essa correlação existia porque eu não tinha candidatas mulheres. As mulheres estavam com gargalo lá no recrutamento. E aí o que eu fiz? Eu alterei, eu mudei a minha máquina de recrutamento, comecei a colocar mais mulheres no processo seletivo, e aí 2 coisas iam acontecer. Ou essa tendência ia se confirmar, ou homens continuariam a performar melhor, ou não. E o que aconteceu, gente, é que em poucos meses, eu até tirei foto esses dias, dos 3 primeiros lugares no meu quadro de desempenho, 3 eram mulheres. Ou seja, não era uma correlação de gênero. Era um problema no recrutamento das pessoas. Então, só para a gente tomar cuidado com a leitura que a gente faz sobre isso. E, principalmente, o que a gente faz muito, que é muito importante, a gente faz um índice de proximidade entre qual o padrão de desempenho. Então, eu faço um analytics. No caso comercial, quem são meus vendedores de alta performance? Quem são meus vendedores de baixa performance? E aí eu faço a correlação, eu descubro o padrão do melhor perfil.
A partir disso, o meu recrutamento só trabalha com o índice de proximidade mínimo. Por quê, gente? Em máquinas de alto crescimento, custa muito uma contratação errada. Vale a pena investir um pouco mais na fase de recrutamento, vale a pena aumentar o funil e ser mais exigente no índice de proximidade. Porque se você coloca pessoas com baixo índice de proximidade entre o perfil ideal e o contratado, o custo de gestão aumenta muito. E, normalmente, em ambientes de alto crescimento, você não tem tempo para corrigir muitas coisas. Então, ser rigoroso com esse índice de proximidade do perfil com a vaga vale muito a pena porque economiza o tempo de gestão. Então, basicamente, para a construção da minha máquina, eu olhei muito dados, eu fiz muita análise de dados. Primeiro, porque é isso que a gente trabalha, é isso que a gente vende. Mas, segundo, e eu acredito verdadeiramente nisso. E, segundo, porque essa máquina a gente construiu sem investidor, a gente não tinha dinheiro, a gente não podia errar. A gente saiu de um ambiente onde a gente fazia vendas de one shot para ser SaaS, sem investidor. Na prática, quem já passou por isso sabe, aconteceu o nosso fluxo de caixa, que a gente chama de barrigada do SaaS. Na prática, eu deixaria de ter contratos de R$10.000 para ter mensalidade de 500. Então, fez assim o meu fluxo de caixa. Eu não tinha chance de errar, porque eu resolvi fazer isso no meio de uma crise econômica, sem investidor e com a meta super agressiva. Tudo que eu tinha eram as pessoas. Então, a minha análise de time ela foi muito rigorosa. Eu olhei muito para quem eu já tinha no time, eu olhei muito para quem eu estava contratando, porque eu não podia errar. E o resultado foi isso. Até agora, a gente tem conseguido cumprir. A gente está dentro da nossa meta de crescimento. Mas o primeiro aprendizado é: todo empreendedor é um gestor de pessoas. Tudo que a gente tem nesse momento são as pessoas. Se a gente não tiver um olhar focado, objetivo, e até mesmo profissional. Às vezes, a gente está querendo profissionalizar o marketing, a gente investe, não, vou montar minha máquina de marketing. E aí, investe uma grana em consultoria, em tecnologia para marketing, para vendas. Aí, quando vai falar de pessoas, não tem orçamento. Espera aí, quem que vai operar tudo isso? Para conseguir isso daqui, gente, tudo que eu tinha eram as pessoas. Tudo. Eu não tinha aporte, eu não tinha conhecimento, porque eu nunca tinha feito isso. Eu só tinha meu time. E foi com ele que eu consegui e tenho conseguido até agora. E eu recomendo fortemente, porque na prática, gente, as pessoas, elas podem ser elas são um grande ativo das empresas, mas elas são um grande passivo também. Se você não gerir bem o seu time, você quebra. E pessoas têm comportamentos, pessoas têm como você fazer uma análise preditiva, tem como você pensar de forma estruturada sobre pessoas. Pessoas nesse negócio imprevisível que muitas vezes a gente acha que é, não. O comportamento humano pode ser mapeado, pode ser previsível e, principalmente, pode ser gerido. E muita gente não acredita nisso. Mas, para a gente, na nossa história, isso fez toda a diferença. Gente, nós temos 2 minutinhos. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu falei que ia deixar 10 minutos para pergunta e falei muito. Desculpa, falei demais. Alguém tem uma pergunta para fazer? 2 perguntinhas, vamos lá. Olá, bom dia. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos. E eu gostaria de saber, assim, no começo tu disse que a gente tem que ter cuidado no contrato social, né? Existe alguma dica para a gente fazer isso no início, quando está montando essa equipe? Como tu disse, a gente tem que se valer disso, né? De oferecer uma sociedade, né? Como se proteger? Eu acho que é pensar no futuro, fazer uma simulação do cenário daqui 5 anos. Quando a gente monta o time, a gente está pensando só no hoje. Se tudo der certo, daqui 5 anos. Mas se tudo der errado, e daqui 5 anos? É fazer uma análise de futuro mesmo. A última? Obrigada, tá?
Depois vocês conversam com a Mônica. A gente tem tempo para só mais uma. O pessoal levantou a mão aqui. Nossa, 50 segundos que eu estou aqui, gente. Olá, Mônica. Luiz, da Conversa Prática. Tudo bem? A minha dúvida maior é o seguinte. Eu fiquei impressionado com a sua palestra, os números, a quantidade de dados que se coleta dentro do próprio RH. Como é que eu consigo chegar num nível ou aplicar toda essa metodologia, a questão das competências, do People Analytics, enfim, com 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas e um custo ou um budget que não existe? Como é que dá para fazer isso? A gente se especializou nisso. Hoje, a Solids, as telas que eu mostrei, a tela do nosso software, teoricamente, você tem que apertar um botão, mas a gente se especializou exatamente em pequenas e médias empresas. Porque se você, como empresa, tenta fazer isso sozinho, você precisa de uma variável muito grande de dados. Mas a gente pega os dados coletivos. Então, por exemplo, eu pego a análise de 1.500 empresas e já tenho um padrão preditivo para te entregar, mesmo sendo empresa sendo pequenininha. Ok? Gente, queria agradecer demais a presença de vocês. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Valeu demais. Bom evento para vocês.